Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast, seu podcast de negócio dentro do mercado contábil. E como sempre vocês sabem, a gente traz assuntos que são relevantes para você que é contador, para você que é empresário contábil, para você que trabalha numa empresa contábil, para você que está ligado diretamente ao mercado de contabilidade. E como não poderia ser diferente, hoje nós trazemos mais um convidado que vai falar sobre serviços financeiros dentro da contabilidade. Até que ponto é possível um contador ter monetização através da oferta de serviços financeiros para os seus clientes contábeis. Nós temos um movimento hoje que é um movimento de ecossistema contábil, onde dentro desse movimento o contador ele tem se tornado um hub de negócios complementares além da contabilidade. O contador ele é o grande influenciador das pequenas empresas. O contador é a pessoa que ajuda o pequeno empresário a tomar decisões para que ele possa, por exemplo, decidir entre comprar ou não comprar um serviço, entre executar ou não executar algum tipo de ação. Ou seja, o contador hoje ele é um conselheiro das empresas, o famoso advisor. E como conselheiro das empresas, as empresas elas esperam que o contador possa ofertar a eles soluções, soluções que vão além da própria contabilidade. E uma dessas soluções é a oferta de serviços financeiros, sobretudo quando a gente pensa na possibilidade de crédito, que é uma grande necessidade que as empresas têm hoje, que é ter crédito, ter disponibilidade de crédito, para que elas possam, com uma taxa condizente com a realidade delas, elas possam movimentar o negócio delas, para que elas possam realmente ter resultados. E para que a gente possa falar sobre isso, eu trago o Paulo, que é CEO da ContBank, e que é uma empresa, né, que um serviço bancário, né, um serviço, uma conta digital, vamos colocar assim. O Paulo vai me ajudar Tá bom. melhor nessa classificação, que foi formada pensando no contador, porque o próprio nome já diz, né? Conte de contabilidade e bank, né? De serviços de bancos digitais. Paulo, Tudo bem, Anderson? tudo Obrigado bem? por me receber aqui. Mais uma vez, né? Já Mais tivemos uma vez, aqui já um tempo estivemos aqui. atrás, Exatamente. num outro momento, e acho que tem muita coisa, né, para poder acrescentar a nossa última conversa, né? Exatamente. Eu acho que um outro momento, né? E passados aí, eu acho que mais de um ano Mais e de um ano, meio, por aí. o que a gente vê é que é tudo aquilo que a gente acreditava quando a gente criou o ContBank, de fato é o que acontece no mercado. Quer dizer, o ContBank, quando foi criado, você falou aí conta de pagamento, conta digital, né? O conceito básico que a gente trouxe quando a gente criou o ContBank foi aproximar a pequena, a micro, pequena e média empresa do mercado financeiro, né? A gente vê que existe uma distância entre o mercado financeiro e a micro, pequena e média empresa, e essa distância, a gente pode criar vilões, pô, a culpa é dos grandes bancos que não entendem, não conseguem chegar na empresa, mas na verdade é um mercado complicado. É um mercado que tem um volume muito grande de empresas, é uma escala muito grande. A gente está falando de, se a gente incluir os MEIs, nós estamos falando de quase 20 milhões de empresas. Se a gente excluir os MEIs, né, que não necessariamente precisam contratar um contador, nós estamos falando de quase 10 milhões de empresas. Muito massivo, né, com muito pouca informação. A grande empresa, quando ela acessa o mercado financeiro, ela acessa de igual para igual. Quer dizer, ela senta na mesa de um grande banco e ela negocia a taxa, ela pode emitir ações, ela pode emitir debêntures, ela tem um universo de recursos financeiros disponíveis. A pequena empresa não tem. Aliás, a pequena empresa não tem, muitas vezes, nem diretor financeiro, nem CFO, nem gerente financeiro. O cara que mais pode ajudar a fazer esse papel justamente é o contador. E essa é a aposta na qual a ContBank investiu. Lá em 2019, 2020, quando a gente começou a desenhar o projeto, justamente esse é o desenho. É a gente trabalhar com os contadores para que o contador ajude a empoderar a micro, pequena e média empresa no acesso dela ao sistema financeiro. E com isso trazer as empresas produtos mais adequados, taxas mais adequadas, muitas vezes acesso a recursos que não é nem a questão de taxa, às vezes ela simplesmente não tem acesso, ela recebe um não e ponto. Quando ela recebe um sim, muitas vezes ela paga uma taxa muito elevada, né? Nós vamos conseguir fazer com que ela pague exatamente a mesma taxa que a grande? Provavelmente não, Anderson. A gente está conseguindo, né, trabalhar melhor e o que eu digo assim, é separar o joio do trigo, é separar a pequena empresa e a microempresa e a média empresa
que é boa pagadora, que pode pagar uma taxa menor, que pode ter acesso a recursos, daquela que, infelizmente, está numa situação que ela não consegue. E mesmo aquela que está numa situação que ela não vai conseguir acessar, o contador tem um papel fundamental a ajudar a mexer nesse ciclo, né? A criar um ciclo virtuoso e não um ciclo negativo. O que é um ciclo virtuoso? Como é que eu consigo trabalhar de uma forma mais assertiva junto à empresa para mostrar para ela como é que ela melhora a capacidade dela a receber crédito, por exemplo, a acessar crédito. Boa. Maurício, só baixa um pouquinho meu retorno aqui do meu fone, por favor. Não sei como é que tá o retorno do seu fone, tá bom? Não, o meu tá bom, eu só bom? senti um... Não, mas a clipagem que dá é só no fone mesmo. Tá, só no O fone. que vai lá para nossa transmissão é outra. Tá ótimo. Tá bom. O Paulo falou uma coisa interessante, que é justamente o papel do contador de acessar ali o serviço bancário e ajudar ali o seu cliente a ter esse acesso. Então, ou seja, o contador ele faz um papel de intermediação. Isso já existe desde sempre, só que de uma forma indireta. Quando, por exemplo, um contador ele é acionado por um grande banco, ele é acionado pelo seu cliente para ter acesso a um crédito de um grande banco, o que o contador ele tem que fazer? Ele tem que fornecer as informações para que aquele cliente tenha acesso a um limite de crédito, que é um crédito, talvez, por exemplo, antecipação de recebíveis, por exemplo. O que mais nós temos que são os principais créditos? Capital de giro. São as modalidades que mais a pequena empresa acaba acessando hoje. E antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Na verdade, você tem essas três são as modalidades mais utilizadas, digamos assim, né? O cartão de crédito, antecipação, o capital de giro e antecipação de recebíveis no geral. Exatamente. Através dos valores a receber no modo geral. Então, ou seja, nessas três modalidades, para isso, o contador ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar que o seu cliente tenha acesso a esse crédito, que ele tenha uma linha de crédito. E para isso, o contador vai fornecer todas as informações necessárias. Então, ou seja, existe todo aquele trabalho que o contador já faz para o seu cliente em relação a isso. Só que qual é a diferença? A diferença é que quando ele faz isso de uma forma, como sempre foi, tradicional, ele não tem nenhum retorno sobre isso. Na verdade, ele só tem mais trabalho. Porque o cliente julga que todo aquele trabalho adicional que ele tem para fazer aquela aprovação, até a emissão de certidões, dependendo do tipo de financiamento e tudo mais, está dentro do escopo original do serviço de contabilidade. Quando a gente vai para a oferta de serviços financeiros para os nossos clientes, através de um programa de parceria, como é o caso que nós temos dentro da ContiBank, você tem um retorno por isso. Ou seja, o contador ele passa a ser remunerado por esse tipo de indicação, sem precisar, inclusive, ter o mesmo trabalho que ele teria, porque com o uso da tecnologia a gente consegue encurtar esse processo, esse alinhamento de informações para que vocês possam conceder um crédito. Estou indo na linha certa? É isso mesmo, Anderson. Eu acho que você pegou muito bem. Quer dizer, qual é o diferencial que ocorre agora, né? Por que isso está disponível hoje e talvez não estivesse disponível há 10 anos atrás? Tecnologia, né? O que a gente faz? O ContiBank, ele credencia o escritório contábil como agente de negócios. Ele passa a ser um agente de negócios ContiBank. Ao fazer esse credenciamento, ele compartilha com a gente as informações contábeis dos contadores e a gente trata das empresas clientes do contador e a gente trata essas informações usando toda a confidencialidade, LGPD, todo o tratamento correto para essas informações. Mas com essas informações, a gente consegue apoiar esse processo, apoiar o escritório contábil, o contador, a entender onde estão as oportunidades, quais os clientes que ele tem que precisam de linhas de crédito, que tipo de linha de crédito ele precisa, quais os clientes que têm oportunidades, por exemplo, na área de cobrança, emitem uma quantidade grande de boletos e, portanto, pode se valer também dos produtos de cobrança, né, produtos de pagamento. Então, a gente acaba, né, fazendo e usando muita tecnologia, usando inteligência artificial, inclusive, usando análise em cima de bancos de dados, a gente acaba fazendo um processo muito mais efetivo, muito mais assertivo, como a gente gosta de dizer, né? Então, né, sendo mais eficiente. E isso é um pouco aquilo que eu tinha comentado antes, assim, os grandes bancos não fariam isso nem que conseguissem, digamos assim, porque eles não têm essa agilidade e essa informação. Inclusive, o que está acontecendo agora, cada vez mais, né, é que se enxerga que você tem uma
um espaço muito grande de cooperação entre fintechs, como é o caso do Contibank, e o sistema financeiro tradicional, digamos assim, os grandes bancos. Por exemplo, na área de crédito, né? A gente não tem a pretensão de oferecer com capital próprio do Contibank todas as linhas de crédito. Seria uma loucura. Ninguém faz isso. Sim. Nem os grandes bancos. Né? Até por causa da questão do risco, né? A questão do risco e a questão de disponibilidade. Né? Se você pegar mesmo os Há grandes um limitador bancos... natural, né? Se você pegar mesmo os grandes bancos, que você olha lá, acesse o Pronamp através do banco I ou banco B... Mas, na verdade, a linha de crédito, o financiamento vem do BNDES, naquele caso, ou vem do governo, é ancorado, etc. Então, é normal, né? Eu costumo até dizer assim, essa torta de crédito no Brasil é grande o suficiente para que ninguém coma sozinho. Ninguém. Nem o Bradesco, nem o Itaú, nem a Caixa, nem o Banco do Brasil. Ela é dividida. E a nossa estratégia enquanto operação é justamente entender para onde a gente origina essa operação de crédito. Óbvio, a gente tem a estrutura própria do Contibank, a gente é uma empresa, a gente tem uma SCD, uma Sociedade de Crédito Direto, dentro do Contibank, dentro do grupo Contibank, que pode fazer ofertas de crédito com capital próprio. A gente tem um FDIC, que é um fundo, né, que pode comprar esses direitos, né? O fundo ele adquire e gera capital também, mas a gente também origina para terceiros, origina para outros bancos, outras entidades financeiras. Isso nos permite ter o portfólio mais completo que existe hoje entre empresas que atuam como a gente. Quer dizer, porque o Contibank consegue atender antecipação de recebíveis, capital de giro, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, mas a gente também tem linhas para as pessoas físicas relacionadas com as empresas que são clientes do contador. Então, hoje a gente tem linha de financiamento baseado em imóveis, financiamento baseado em carros, né, que é o Home Equity, Car Equity. A gente tem antecipação de fundo de garantia e tem crédito consignado. Então, no caso, isso já estendendo também aos funcionários da empresa. Aos funcionários da empresa ou o sócio. Então, por exemplo, uma demanda que é muito normal, que é muito usual hoje em dia. O sócio precisa capitalizar a empresa. Ele precisa colocar, digamos, R$100 mil na empresa para a operação do dia a dia da empresa. Ao invés de recorrer a um empréstimo em nome da empresa, que por vezes pode custar mais caro, ele pode fazer um refinanciamento de um imóvel que ele tem. Digamos que esse sócio tenha um apartamento que vale R$300 mil. Ele pode refinanciar aquele apartamento, ele recebe os 100 mil e ele aporta o dinheiro na empresa. Isso está aparecendo, né? Isso, inclusive, não estava tão mapeado no nosso plano de negócios lá atrás, há 3 anos atrás, mas, obviamente, como a gente tem o contador e ele tem essa proximidade com a empresa, ele, em geral, é envolvido nesse tipo de processo. Eu costumo dizer, o contador, ele está numa posição muito chave, né? Você comentou das oportunidades que o contador tem. Por quê? Porque ele conhece a história da empresa e ele vive a dinâmica da empresa. Né? Quando a empresa vai admitir um novo sócio, antes de envolver o advogado, geralmente envolve o contador. Quando a empresa vai abrir uma nova filial, o contador está envolvido. Quando a empresa vai fazer uma expansão importante, ou até quando tem que fazer uma contração da operação, o contador muitas vezes está envolvido. Especialmente na micro, na pequena empresa, e muitas vezes na média também, porque ela não tem o know-how financeiro dentro da empresa, em geral. É o dono que toma as decisões. Ele não tem como uma grande empresa tem, um CFO, um diretor financeiro. É o dono e ele vai tomar essa decisão com alguém que ele confia, que é o contador. Vamos ver se eu entendi. Então, para ficar bem claro para a galera poder entender aqui, né? Então, eu fiz até um desenho aqui, eu já vou mostrar para o pessoal. Deixa eu só validar primeiro aqui com o Paulo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui na ponta aqui o fundo, Contibank, aí tem um contador para fazer o hub com a empresa e se estende aos sócios funcionários. É bem isso? É exatamente isso. Só que aqui, se você olhar, na verdade, a gente pode entregar esse crédito, né, ou trazer capital de outros parceiros também de negócio. Outros parceiros do não necessariamente seria um FDIC. Não necessariamente um fundo próprio do Contibank. A gente tem um FDIC Contibank, mas eu posso trabalhar com outros parceiros, outros... Então vamos lá. Vou ver se o Maurício consegue ajudar aqui para o pessoal poder... Tá dando para ver, Maurício? Não está muito visível? Deu? Então, assim, ó, no começo aqui da nossa jornada, vai dar para chegar?
No começo da jornada, nós temos lá a fonte dos recursos, né, que são normalmente FDICs, que são fundos que são eles concedem crédito, só que eles não concedem o crédito diretamente lá na ponta, que seria a empresa. Eles concedem o crédito através de uma fintech. Por quê? Porque, na verdade, existe um processo de garantia, né? Ou seja, a fintech está dando a garantia para o FDIC e, consequentemente, ali a empresa está dando a garantia para a fintech. Então, você tem uma amarração financeira aqui que dá uma garantia melhor. O Contibank tem aqui, em relação ao fundo, ele tem um papel de consultoria de crédito. Ele entende a necessidade de crédito e a demanda que existe lá. Boa. Né? Então, ele faz a originação e ele estabelece, inclusive, os limites que a empresa pode ter. Isso, exatamente. E as taxas que vão ser pagas. E ele faz isso baseado em quê? Baseado nas informações que ele tem com o contador. E o contador, né, na área de crédito, se usa um conceito de 5 Cs. Não sei se você já ouviu falar isso, que são... Né, como tem os 5 Ps do marketing, né, tem os 5 Cs do crédito, que é capital, né, que é a capacidade de pagamento, é o caixa da empresa, né? Tem a capacidade de gerenciamento, isso é um aspecto que o contador muitas vezes está envolvido, ele sabe, né, como é que funciona a capacidade de gerenciamento da empresa. Tem o caráter da empresa, né? Você tem uma empresa que notoriamente é má pagadora, isso existe. Né? Até para o próprio contador, muitas vezes. Até para o próprio contador, o contador conhece isso, né? E você tem capacidade de gerenciamento, caixa, caráter. Você tem colaterais, que é algo que é comum no mercado de crédito, que por exemplo, quando eu falei aqui do financiamento baseado no imóvel. O imóvel é um colateral, o imóvel é uma garantia adicional. Então, eu posso trazer um recurso porque aquele imóvel foi dado como garantia e você refinancia o imóvel por um período longo. Então, isso é um colateral. E diminui a taxa. Isso diminui a taxa. Então, são as melhores taxas que existem no mercado, são as taxas baseadas em... Até porque esse mercado de financiamento imobiliário, ele tem graus de subsídio também, né? Então, são taxas mais... Só que nesse caso, a pessoa perde liquidez, né? A pessoa... ela perde poder de decisão sobre o imóvel que ela tem. Ela pode até vender esse imóvel? Pode. Mas ela, quando vender o imóvel, ela está vendendo um imóvel financiado. É possível. Quer dizer, E dependendo do volume do crédito, não faz sentido ela amarrar o imóvel dela, né? Não, claro. Acho que sim. Toda empresa que tem um fluxo de emissão de recebíveis, né? Então, notas fiscais, né? Cobrança recorrente ou não recorrente, a melhor forma de crédito é trabalhar em cima das antecipações de recebíveis. Sim. E ela apesar dela ser evidente, nem toda empresa faz, e a gente encontra, né? E o contador está numa posição importante para ajudar nesse aspecto também, encontra empresas que têm vales de fluxo de caixa ao longo do mês, então ela paga os funcionários no dia 5, etc. Tal, começa a pagar um monte de despesas e acaba ficando negativa, vai receber dos fornecedores dia 20, e acaba pagando os juros do cheque especial. Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque ela paga um juro que é de 14% ao mês, 400% ao ano, quando ela poderia ter descontado um título pagando 3%, 2,5%. Bom. É simplesmente por trazer aqui. Isso é um aspecto, quer dizer, e quando eu digo um ponto importante, e que é usual na micro e pequena empresa, ela dificilmente... ela faz a gestão do crédito como uma ferramenta de negócio. A grande empresa faz. A grande empresa, ela... É a famosa alavancagem. É a alavancagem, exatamente. Então, a grande empresa, se você olha, é normal, a grande empresa chega para o fornecedor e paga em 60 dias, recebe, tenta dar um prazo para o cliente, se for necessário. Quando não é necessário, ela usa o argumento do risco para cobrar à vista. Então, você, por exemplo, tem grandes empresas extremamente bem-sucedidas financeiramente. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é notório. Ambev, por exemplo. Ambev não dá prazo para o restaurante pequenininho, para o bar pequenininho, porque ela alega que é um risco. E, de fato, tem um risco ali. Só que ela, para os fornecedores, ela exige 60 dias para pagar. Então, ela se alavanca, ela gera um caixa por 60 dias, Sim, que alavanca a operação. Que esse caixa... Se ela tem dinheiro em caixa, isso vai gerar retorno financeiro para ela. E muitas vezes o que a gente vê... Ou você não dá a garantia de ela conseguir ampliar a operação dela com caixa de terceiros, caixa, na verdade. Isso, com caixa do fornecedor dela. Isso. Então... a gente já falou dos Cs, né? Que você parou no colateral, faltou um, né?
capacidade de caixa, né? Caráter, capacidade de gerenciamento, colateral e... Tá me faltando aqui o último, mas eu vou lembrar. Vai lembrar. Enquanto ele lembra, deixa eu voltar aqui só para poder finalizar, né, a explicação. Então, vamos lá. Voltou aqui a pegar, beleza? Então, aqui, a Contibank está aqui, né, fazendo esse papel de intermediação. O contador está intermediando em que sentido? Ele é responsável por esse crédito? Absolutamente não. Não, ele não é Não é responsável pelo crédito. Em hipótese alguma, não. Mas ele é o agente que vai fazer a conexão da empresa com a Contibank. Então, ou seja, o contador ele não conseguiria fazer esse papel de ser esse agente com um FDIC, por exemplo. Por quê? Porque esse acesso aqui é muito difícil, entendeu? E, consequentemente, como que ele daria, por exemplo, o processo de garantia, né, que é justamente a validação desse crédito? Então, a Contibank faz essa validação. E o contador, ele faz essa conexão da empresa com a Contibank. E quem vai conceder, quem vai liberar o crédito vai ser a própria Contibank e não o contador. Só que, quando a gente fala da empresa, conforme o Paulo explicou, existe o que é estendido, né, que são os sócios da empresa, e também os funcionários, no caso de você ter ali o crédito que é feito direto em folha de pagamento, né, que é o famoso... Crédito consignado. Consignado. Que é o crédito consignado que isso vai ser descontado em folha, na qual a empresa é responsável por fazer esse desconto ao funcionário e fazer o pagamento lá para a Contibank, que administra os recursos através dos fundos, ou do fundo próprio, ou dos fundos de terceiros que ela tem ali como divisão ali do risco do negócio. E o contador, nesse caso aqui, o que ele tem de resultado? Ele vai ter um percentual de retorno baseado na lucratividade dessa operação, é isso? Ele tem um percentual da comissão. Quer dizer, essa originação, como a gente chama, dessa operação de crédito, ela gera uma comissão, o percentual dessa comissão vai para o contador. Então, Né? na prática, é uma forma de você conseguir, pensando do ponto de vista de contador, né? É uma forma do contador conseguir ter uma remuneração complementar, que vai somar outras remunerações dentro do ecossistema que ele vai criar, que ele não vai ter ali um trabalho envolvido em cima disso, a não ser fazer a ponte que, na verdade, ele está resolvendo uma dor para o cliente. Olha só, ele não está tendo um trabalho, olha só que interessante isso, ele não está tendo um trabalho de ficar tendo que vender alguma coisa, de ficar tendo que operacionalizar alguma coisa. Então, por exemplo, se você vender uma marca de patentes, e é, obviamente, uma forma de você remunerar, só que você tem que executar o serviço. Você vai ter que ir lá, você vendeu a marca de patente, você convenceu o seu cliente que ele tem que fazer a marca dele, tudo bem, você vai ter que executar o serviço, você vai ter que acompanhar, você vai ter que dar o suporte ao seu cliente até o momento que a marca ali for concedida. Quando você pensa nessa questão do crédito, você vai fazer essa ponte, e quem vai fazer esse trabalho vai ser a própria Contibank. Exatamente. Eu acho que assim, e você tem uma oportunidade adicional, né? Quer dizer, na hora que você abre a conta corrente no Contibank, né? Na hora que você estimula o teu cliente a trazer a cobrança dele para dentro do Contibank, você gera os insumos também para fazer o crédito. Então, por exemplo, se ele começar a emitir os boletos dele para cobrar através do Contibank, isso por si já gera uma receita, né? Apesar da nossa tarifa ser super competitiva, gera uma receita porque sobre aquela tarifa de boleto, a gente vai pagar uma comissão para o contador, que é uma receita quase que passiva, porque ele simplesmente começou a emitir ali, né? O dinheiro que está na conta também gera uma receita para o contador, porque é o que a gente chama na tecnologia financeira float, né? Então ele gera uma remuneração sobre o dinheiro que está na conta, também gera uma receita passiva. E se ele conseguir estimular o cliente dele a antecipar aqueles boletos, aquelas notas fiscais que ele trouxe para dentro do Contibank, ele vai ter, e de forma recorrente, ele vai ter uma comissão. Recorrente porque, em geral, quem faz isso acaba fazendo de uma forma persistente. Não é porque ele está viciado em crédito. Na verdade, é porque faz sentido para o negócio dele. Por isso que eu digo assim, o contador pode apoiar aqui a empresa a fazer um uso mais consciente do crédito e fazer uma gestão correta do uso de crédito. E não ficar pagando juro no cheque especial, que algumas empresas fazem, muitas empresas fazem, ou ir acessar o banco quando ele já não tem mais condições de acessar o banco com a faca no pescoço. Não, usa de uma forma consciente o crédito. E isso gera remuneração para o contador, que está sendo remunerado efetivamente porque ele está numa posição chave dessa cadeia. Ele conhece as necessidades da empresa. Exatamente. E dentro desse processo, inclusive, a Contibank, ela
ajuda o contador através de um programa de parcerias, ou seja, existe desde orientações, palestras, cursos que vocês fornecem para poder qualificar o contador, não somente nisso, mas também como um agente de negócio como um todo, né? Eu até diria, Anderson, eu até comento que o nosso negócio ele é tão ele é tão capacitação quanto financeiro. Para mim, capacitação é a palavra-chave desse negócio. Por quê? Né? Apesar de insistir, e concordo contigo, quer dizer, ele não precisa ser o maior conhecedor do mundo dos detalhes financeiros, detalhes de crédito, né? É importante que ele agregue conhecimento em cima disso, quer dizer, porque isso vai fazer com que ele ajude e apoie a empresa de uma forma mais efetiva, né? Então, o contador, o escritório contábil, né, ao se credenciar como agente Contibank, ele passa primeiro por um onboarding, né, onde ele faz aí as primeiras configurações do sistema, coloca ali informações dos clientes que são importantes para depois ele fazer as comunicações dos produtos que ele vai oferecer. Mas, além disso, a gente tem uma constância, né? Então, todos os meses a gente tem reuniões com todos os escritórios contábeis que estão com a gente. Tem grupos selecionados de escritórios contábeis, porque existe uma trilha que ele percorre dentro do Contibank. Quando ele começa, ele está numa fase que a gente chama de inicial. Depois ele, dependendo das condições, número de contas que ele abriu, operações que ele faz, ele passa para prata, depois ouro, platina e, por último, diamante. Cada um desses grupos tem reuniões específicas porque tratam de uma forma mais relacionada com aquele nível de experiência que ele já tem do Contibank. Além disso, a gente tem cursos, né? A gente tem cursos sobre temáticas específicas. Então, a gente acabou de fazer uma nova turma de um curso de capacitação do escritório contábil como agente de negócio. Daí é um curso que a gente faz, né, com profissionais bastante reconhecidos aí em treinamento de entidades financeiras, de cooperativas de crédito, de pessoal que trabalha em banco, para capacitar o contador a entender todas as nuances aí desse aspecto. Capacitação, como eu te comentei, assim, para mim é o nome do jogo. Por quê? Porque eu costumo fazer a seguinte comparação, né? Na época de internet, né, eu fui um dos profissionais aí envolvidos no início da internet aqui no Brasil, a gente operava no modelo de franquia. Para mim, o Contibank tem um pouco essa pegada, né, de trazer um modelo de negócio novo para dentro do escritório contábil. Né? Quase, não é uma franquia, né, no sentido de franquia, porque não é uma franquia, né, mas você tem um conjunto de regras e procedimentos e conhecimentos que são importantes para nivelar a experiência. Esse é o principal foco que você tem numa franquia. Quer dizer, o que o franqueador quer? Se você vai numa loja do McDonald's aqui, ou numa loja do McDonald's em Porto Alegre, ou numa loja do McDonald's em Miami, que você tenha uma experiência a mais próxima possível. A mais... Isso é uma consistência, similar. Uma né? consistência, exatamente. Faltou a palavra, uma consistência da experiência. De certa forma, para nós é importante isso também. Óbvio, sem tirar a personalidade e o caráter e a natureza de cada empreendedor contábil, porque eu acho que isso seria uma loucura. E a gente, né, quando vive isso, né, já estamos praticamente 3 anos, né, operando com o Contibank, a gente vê a quantidade de diferentes perfis que existem, né? E independente do perfil do escritório contábil, né, eu acho que talvez um ponto importante para nós é ele querer mudar e ele querer crescer e ele querer avançar. Tanto que por isso que a gente, nos últimos 2 anos, esteve no teu evento lá, né? Porque eu acho que quem vai no evento tem um diferencial. É alguém que saiu da cadeira e está buscando se aprimorar, está buscando crescer. Esse é o cara que eu quero. Agora, ele pode ser um cara focado em serviços, ou focado em PJs, focado em empresas de comércio, tanto faz, quer dizer, porque a gente não seleciona o escritório contábil pelo perfil de atividade que ele tem. A gente tem produtos e tem interesse de atender as mais diversas gamas de empresas micro, pequenas e médias empresas brasileiras, que são as clientes dos escritórios contábeis. Boa. Né? E nós estamos vendo um movimento agora, que é um movimento onde tem se ofertado, dentro do mercado contábil,
A prateleira de serviços financeiros, sobretudo os serviços relacionados a investimentos. Então, ou seja, empresários contábeis são requisitados para se tornarem, de uma certa forma, ali, os intermediadores para que as pequenas empresas elas possam utilizar uma prateleira de serviços voltado à parte de investimento. Essa é a dor principal que uma empresa contábil, uma pequena empresa tem de modo geral? Não, eu não entendo assim. Quer dizer, porque você até tem no mercado financeiro, existe um jargão que assim, você tem dois polos, né? Você tem o polo superavitário e o deficitário. O que é o polo superavitário e deficitário? Deficitário é aquele, né, não tem nada pejorativo nisso, mas aquele que está captando no mercado para rodar a sua operação. Essa é tipicamente a posição, eu não diria nem só da pequena e média empresa, das empresas em geral. Mesmo as grandes, dificilmente elas estão no polo superavitário, que é o que está investindo. Dificilmente ela está no polo de investimento. Por quê? Em geral, quando ela tem recursos sobrando, ou ela reaplica no seu negócio, ou ela expande o negócio. Dificilmente ela vai precisar da sofisticação de investimento que uma pessoa física eventualmente tem. Por quê? Você pega essas empresas que trabalham na área de investimento, ele eventualmente tem uma carteira lá de 200, 300, 400 produtos diferentes de investimento. A sofisticação da pequena empresa no investimento, se houver, quando há, eventualmente, assim, sobrou um caixa aqui, eu preciso investir por 1 mês ou 2 meses, porque depois eu vou usar de novo. Então, e isso é a minoria das empresas. A maioria das empresas, ela tem um giro que é suficiente para pagar as despesas do mês, ela precisa antecipar recursos para não ficar no negativo ao longo do mês. Então, a principal dor, o principal produto a ser oferecido para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil, sem dúvida, é o crédito. Então, as empresas, por exemplo, pequenas empresas, por exemplo, que têm ali a sua sobra de caixa, elas vão distribuir como dividendos e a decisão de investimento vai acontecer na pessoa física e não na pessoa jurídica. Exatamente. Quer dizer, quando há, né, às vezes há um desinvestimento. Quer dizer, digamos assim, eu tinha 2 filiais e resolvi fechar uma filial e consegui fechar com um superávit. A gente sabe que isso não é comum, né, Anderson? A gente que vive esse mundo da contabilidade sabe que quando você desinveste, muitas vezes você não consegue desinvestir com resultado, né? Você desinveste para fechar a conta, né? Mas quando acontece isso, em geral, a decisão da pequena empresa ou ela tem um investimento em vias de acontecer e ela vai aplicar isso por 30 dias, 60 dias, ou ela reverte como dividendo para a pessoa física. Então, não existe a sofisticação que é necessária numa cartela de investimentos de empresas tipo XP, BTG, Genial Investimentos, etc., que tem 400 produtos diferentes de investimento. Não existe isso. E também, de uma certa forma, isso pode tornar muito complexo a função do contador de conseguir conectar todo esse Sim, portfólio de investimentos. Exatamente, porque como eu comentei, quer dizer, a gente tem hoje um portfólio de crédito que é um dos mais completos, né? Entre as fintechs que operam, é o mais completo, sem dúvida, mas dos mais completos aí para atender a micro, pequena e média empresa, e nós estamos falando de 10, 12 produtos diferentes. Ou seja, é muito fácil de você entender e de você conseguir classificar o que você pode ajudar o seu cliente a adquirir. Né? Ou seja, a acessar. Cara, pelo que você está precisando aqui, o que você precisa é fazer uma antecipação de recebíveis aqui nessa categoria. Pronto. Entendeu? Agora, diferentemente, você tem lá 200 tipos de investimentos diferentes, você vai falar, você não sabe nem por onde começar, porque até você mesmo, como contador, desconhece como que funcionam esses investimentos, porque você mesmo não aplica numa quantidade dessa. No máximo, você tem ali uma carteira diversificada ali, talvez ali 20 produtos diferentes. Você não vai ter nem de perto, né, o que você tem, por exemplo, de oferta como uma empresa como você citou aqui, né? Eu não tenho dúvida disso e assim, e desde o primeiro momento, quando a gente mapeou a oportunidade para o ContiBank, a gente enxerga a expansão, inclusive, dessa oportunidade para outras categorias de produtos que a gente não está oferecendo ainda, mas vai oferecer em breve. Por exemplo, seguros é um produto bastante relevante que também tem uma dificuldade muito grande de distribuição no Brasil. O mercado de seguros do Brasil, quando a gente compara com outras economias aí fora, ele é muito
pouco desenvolvido. Existe muita dúvida, né, do pequeno empreendedor sobre seguro, porque a gente, como pessoa física, acaba se deparando com 2 tipos de seguros em geral. Seguro de automóvel e seguro de saúde, que são 2 seguros muito caros. No Brasil, o seguro de automóvel é muito caro, especialmente por uma questão de que existe uma fraude sistêmica nesse mercado. E o seguro de saúde é caro no mundo todo. É caro porque você tem a inflação da saúde, né? Nos Estados Unidos, inclusive, é mais caro que aqui. Então, são 2 produtos muito caros. E muitas vezes, né, o empreendedor pequeno, que não tem muita... não é dizer nem capacidade. Eu acho que a capacidade dele tem que ser alocada para o foco dele, que é o negócio dele, né? Ele não tem muito tempo para alocar essa capacidade para entender de finanças, de seguro, etc. Ele não sabe que existem produtos seguros muito interessantes que poderiam ser contratados pela micro ou pequena empresa e que não são caros. E que poderiam dar um conforto para ele em uma hora que ele tem algum problema, né? Então, em geral, você tem uma situação onde existe muito pouco desenvolvimento desse mercado e esse é um dos mercados que a gente quer atuar e vai desenvolver o CoachBank mais para frente e vai ser uma nova oportunidade para os contadores que estão com a gente também oferecer, né? E, de alguma forma, mitigar essa dor e trabalhar esse aspecto também. Mas investimentos, a gente entende que é muito... pequena oportunidade aí, ela é muito pouco relevante em relação à principal dor do empreendedor, do empresário brasileiro. Então, assim, um ponto que eu acho muito relevante e eu me posicionar, né, no mercado é algo que eu sempre faço, da forma como eu acredito que as coisas são, né, da forma como eu acredito que seja melhor para você que segue meu trabalho, né, que é contador e que está buscando formas diferentes de você conseguir ter resultados dentro da sua empresa contábil. Você precisa, de fato, pensar nesse conceito de ecossistema. A gente está falando aqui de uma vertente, né? O Paulo falou aqui sobre a possibilidade de, no futuro, ter outras vertentes dentro do ecossistema, ou seja, é o ecossistema dentro de um ecossistema, é o ecossistema CoachBank criando o ecossistema para o ecossistema do contador, ou seja, você tem uma amplitude onde empresas que já têm ali um perfil, uma quantidade de clientes que ela atende, que são as empresas que estão conectadas justamente ao próprio contador e que estão conectadas à CoachBank, por exemplo, que têm acesso a outros serviços complementares. E quando você pensa no retorno disso tudo, você começa a ter um retorno de tudo aquilo que o seu cliente naturalmente consumiria e que você não teria nenhum retorno sobre isso se você não tivesse feito esse papel, que é o papel de hub, né, para esse ecossistema de serviços. Então, ou seja, isso, na minha opinião, é algo inevitável para uma empresa contábil hoje prosperar. Se ela não está olhando para essas oportunidades, ela está deixando dinheiro na mesa. E isso, no final das contas, você vai ver que a sua remuneração ela pode alcançar talvez ali um faturamento ali complementar, ou talvez pensando até na rentabilidade, porque como a gente tem uma rentabilidade que é uma rentabilidade livre, né, desse tipo de indicação, diferentemente do serviço contábil, então para você ter uma empresa contábil que você tem ali uma margem direta por volta de 20% no final, então você faturando 100 mil reais, você teria uma remuneração de 20 mil reais. Você tendo hoje, por exemplo, ali 10 mil reais mensal em todos esses serviços complementares, seria equivalente a quanto? 50 mil de faturamento, para você chegar aos mesmos 20% que daria 10 mil reais. E você conseguiria, por exemplo, alavancar isso através desses serviços todos, como foi citado aqui. Então, você tem de um lado, você ganha no serviço financeiro, do outro lado você ganha lá numa indicação de marcas e patentes, do outro lado você ganha na indicação do serviço jurídico, você vai montando o seu ecossistema. Então, na minha opinião, não tem como você dissociar a possibilidade que hoje o empresário contábil tem de oportunidades de ofertar serviços complementares aos seus clientes que eles naturalmente precisam desses serviços. É inevitável para uma pequena empresa que tem falta de caixa ter acesso ao crédito para ela poder sobreviver. A falta de crédito, inclusive, segundo a pesquisa do próprio Sebrae, que aponta os elementos que mais fazem uma empresa quebrar, é justamente um dos elementos primordiais. Por quê? Porque a falta de crédito ela mexe com um fator que quebra uma empresa, que é a falta de caixa. Uma empresa ela pode até operar deficitária. Por exemplo, você pega as startups, durante quanto tempo uma startup ela consegue operar
com caixa negativo, desde que ela tenha fonte de recursos que ela vai levantar através dos investimentos que ela faz. Ou seja, ela faz as rodadas de negócio para poder continuar se alavancando e continuar operando, até que ela possa atingir um break-even ou que ela possa virar, né, a operação para uma eficiência operacional. Só que se ela perder investimento, se ela não tiver caixa, ela não vai conseguir se sustentar. E uma pequena empresa que não tem esse acesso ao investimento, ou seja, ele não consegue chegar a um fundo de investimento, não consegue chegar ali a um capital vindo de um family, por exemplo, que oferece esse tipo de serviço de investimento nisso, numa jornada de uma pequena empresa, que é uma startup, ou até mesmo pensando ali no investimento anjo, como nós temos hoje essa modalidade, é uma outra categoria, você não tem acesso a isso, então, como pequena empresa. Por quê? Porque você não é uma startup, não foi preparada para isso. Às vezes, o próprio empresário, que são os nossos clientes, que é o comerciante, que é o prestador de serviço, que é o infoprodutor, e por aí vai, o cara nem sabe por onde começar para poder conseguir buscar esse tipo de investimento. Então, ou seja, não é algo que ele domina, então ele não vai buscar isso. Então, ele ter acesso ao crédito é fundamental. Por quê? Porque isso é uma caracterização de sobrevivência para ele. Então, você ter o resultado financeiro complementar do seu negócio contábil é algo que você precisa olhar de perto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, da mesma forma como o Paulo falou, e isso foi uma coisa que, quando eu convidei ele para vir falar sobre isso, eu queria desmistificar isso na minha visão, que o que nós temos hoje como sendo realidade para a pequena empresa não é o investimento. Eu pensando na minha empresa, o investimento que eu faço na minha empresa é um investimento de curto prazo. Então, se eu tenho, por exemplo, ali um capital, esse capital está parado, obviamente eu vou investir para que eu possa ter algum retorno financeiro para não ficar com esse dinheiro parado ali. Só que é um saque de curto prazo, porque daqui a alguns dias eu vou precisar daquele dinheiro, depois sobra a caixa de novo, eu vou reinvestindo e tudo mais. Ou seja, eu mantenho um caixa ali, que é um caixa específico para alguma situação que nós precisamos dispor daquele caixa. Só que não é um investimento que eu vou colocar em alto risco, é um investimento que eu vou usar com taxas que eu não vou ter uma rentabilidade interessante, mas eu vou ter algum tipo de rentabilidade, e ao mesmo tempo também é algo que vai ser muito transitório. Em determinados momentos eu consumo caixa, depois eu faço um novo caixa e por aí vai. Então, de modo geral, empresas que geram caixa, elas fazem isso e o restante, o que passa de certo limite que a empresa determinou, ela traz como dividendos. E nos dividendos, os sócios vão tomar as decisões de como eles vão investir. Então, eu posso ser mais ou menos agressivo na utilização dos dividendos que eu trouxe da minha empresa para mim, baseado no meu perfil como investidor. Então, se de repente eu acho que eu corro muito risco já no meu PJ, eu vou ser mais conservador na minha pessoa física, ou eu posso ser uma pessoa que quer correr mais risco também para poder conseguir ter condições de multiplicar mais o recurso na pessoa física, eu vou investir no mercado de ações, eu vou para outros investimentos de alto risco, até criptomoedas e tudo mais. Mas isso é um perfil individual. E quando a gente pensa na oferta de serviços financeiros, a gente tem que entender que a decisão pelo investimento é uma decisão muito mais condizente com o curto prazo e condizente com uma categorização de ser mais conservador. Essa é a minha visão em relação a isso. Então, ou seja, você não precisa ter uma ampla oferta de serviços quando a pessoa vai investir pensando na pessoa jurídica. Então, a gente desmistificar um pouco essa visão e trazer você para ajudar nesse ponto, eu acho que é fundamental. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar e a gente se encantar com as oportunidades que o mercado contábil oferece. Mas quanto dessas oportunidades elas são de fato factíveis? Elas são de fato aplicáveis. Uhum. O quanto eu consigo, tal como empresa contábil, conseguir remunerar a minha empresa de forma complementar para que eu possa ter algo que seja realmente factível para o meu negócio. Então, eu vejo que existe muito mais uma visão realista que a gente precisa trabalhar sobre o que é possível você, como empresa contábil, ter de resultado, do que propriamente algo que você fala, nossa, isso vai ser absurdamente transformador. Não, é um dinheiro que está na mesa e é um dinheiro que a gente tem que pegar. É pragmático, né? É pragmático. Não, eu queria fazer, né, aproveitar e pegar 3 ganchos aí com o que você comentou, né? Primeiro deles, assim, obviamente, né, essa lógica do ecossistema, para mim, ela é uma lógica que, aquilo que você comentou, quer dizer, são necessidades que a empresa já tem e que estão sendo supridas por você. Isso ajuda a fidelizar o cliente contigo, né? Toda vez que a gente tem um relacionamento com o fornecedor, onde a gente contrata 3, 4, 5 coisas,
você está mais fidelizado com ele, com esse fornecedor. Então, você sai de ser simplesmente, né, simplesmente não tem pejorativo nisso, mas de fazer somente a questão da contabilidade e você agrega outras dependências, outras relações, né? Isso é válido, isso dá valor. Segundo aspecto que tem a ver com o que você comentou do Sebrae, né? É sustentabilidade da empresa, né? Quantas vezes o escritório contábil deixa de ter um cliente porque a empresa fecha, né? Provavelmente, do que eu escuto, né, em geral dos escritórios contábeis, a maior razão de perda de cliente é fechamento de empresa, ou ela ficou inativa. O cliente, né, a empresa não conseguiu vencer, né, aquele deserto, né, não conseguiu virar uma empresa eficiente. Se você, como agente Contibank, oferecendo linhas de crédito, consegue ajudar ela nisso, você fideliza e você rentabiliza um cliente por mais tempo, né? É o conceito do lifetime value, né? Você tem um cliente que você teve um esforço de captação e essa empresa se sustentou e é tua cliente por mais tempo. E aí o terceiro gancho tem a ver com o Sebrae, né? A gente recentemente participou de um edital do Sebrae aqui de São Paulo e foi selecionado como banco digital, né? Eu estou dando essa notícia em primeira mão, a gente assinou o contrato faz menos de 10 dias, ainda não estamos operando, mas em breve a gente começa a operar e isso cumpre um terceiro, né, um outro propósito que o Contibank tem, como eu comentei. Quer dizer, o Contibank traz, né, receita, né, traz novas receitas, né, para o escritório contábil, que são as comissões, a participação dele nos resultados que ele traz para dentro do Contibank. Ele ajuda a empresa do ponto de vista do aspecto da sustentabilidade, né, ou seja, quanto mais tempo aquela empresa continuar persistindo e crescendo, né, porque ela tem acesso melhor ao sistema financeiro, melhor para o contador, porque vai ter essa empresa como cliente. E tem um terceiro aspecto que o Contibank se propõe, é trazer novos clientes, nem que sejam novos clientes num primeiro momento só do serviço financeiro. E essa parceria que a gente vai começar com o Sebrae vai nos ajudar nesse aspecto. Ela é uma parceria com o Sebrae São Paulo, mas hoje em dia, como a gente vive no mundo da contabilidade digital, nós vamos atribuir, como a gente chama, esses clientes para agentes Contibank que estão no Brasil como um todo, desde que ele atenda aquele nicho de atividade do cliente e atenda de forma digital. Então, se é um cliente de serviço e você tem um agente de negócio Contibank que está baseado, por exemplo, em Belo Horizonte e atende um cliente de serviço mesmo que ele esteja só em São Paulo, você pode receber esse cliente como cliente do Contibank para o teu escritório contábil. Qual é a grande vantagem? Quer dizer, você vai ter uma receita desse cliente e pode, inclusive, converter ele como cliente de contabilidade a partir do relacionamento que você estabelece com o cliente. Então, esse é um aspecto que, desde o primeiro momento, está na agenda do Contibank também, e com essa parceria com o Sebrae, ele vai ser reforçado, porque a gente vai ter acesso a uma quantidade bastante grande de empresas que acabam acessando o Sebrae para resolver as questões do dia a dia, acessando a consultoria Sebrae, etc. Tal, e lá a gente vai ser indicado como banco digital. Pois é. Aí vocês veem, por exemplo, o quanto que existe de oportunidade aí para o contador. E acho que uma pergunta que o contador acaba tendo é quão difícil é ser, né, esse agente, né? É muito complicado? Não é muito complicado. A gente, como eu comentei, a gente passa assina um contrato, né? A gente só assina contratos desses com escritórios contábeis, então tem que ser um CNPJ de uma empresa contábil, né? E faz um processo de onboarding que, em geral, leva menos de 15 dias, né? Que são algumas interações com a nossa equipe para fazer os processos de configuração. E a partir daí já começa a operar como agente Contibank. E aí a gente programa, junto com o escritório contábil, o envio de ações de marketing, mala direta, né, e-mail, WhatsApp, etc., para começar a mobilizar a base de empresas desse agente. Né? Então, primeiro, assim, agora eu sou um agente Contibank, então a primeira comunicação que a gente manda para a base é essa, né, dando ciência à base de empresas desse escritório contábil que você é agente Contibank, e a partir daí ele começa a ser nutrido com informações sobre os produtos. Né? Pô. E considerando o fato do momento que assina o contrato, faz o onboard, ali você falou 15 dias, vocês conseguem ter uma perspectiva de quanto tempo para começar a ser liberado os primeiros créditos ali para os primeiros clientes?
Não, em torno de 15 dias você já começa a participar das reuniões e aí depende muito mais da, da- da- do foco do próprio agente, né? Do próprio escritório contábil. Então, Quer por dizer, exemplo, mas em menos de um mês, poderia já começar a então, por exemplo, abrir contas, liberar crédito, sem dúvida. com certeza. Então, por exemplo, eu tenho lá, peguei um cliente lá, um cliente potencial, abri uma conta dele, que vai ser necessário sempre para poder ter a liberação do crédito, né? Sim. E aí eu já posso indicar para uma análise, isso já vai ser feito uma análise, porque eu já sei que aquele cliente é um cliente usual que tem uma demanda específica ali por crédito. Exatamente. Isso. Exatamente. Essa análise, em geral, leva um dia útil. No dia, se ela for aprovada, ele já tem um limite, tem uma taxa. No dia seguinte, por exemplo, se ele quiser fazer antecipação de notas fiscais, ele pode fazer antecipação de notas fiscais. Então, vamos lá, sendo realista, né, pragmático, como a gente quer dizer assim, entre começar a conversar com a nossa equipe comercial e começar a oferecer crédito para os clientes, entre 15 e 21 dias é possível. Bom, e como que funciona a questão do pagamento dos comissionamentos? Como que vocês fazem isso? Após quanto tempo? É mensal, a gente faz uma apuração mensal. Então, quando chega no início, por exemplo, agora, início do mês de julho, a gente apura todo o resultado do mês de junho. Esse resultado contabiliza, por exemplo, tarifas, né? Então, um TED, um PIX, um boleto emitido. A gente tem as 10 primeiras operações desse tipo, elas são gratuitas para os clientes, mas a partir da 11ª, ela é tarifada e sobre essa tarifa o agente ganha uma comissão. O saldo médio em conta, o uso do cartão também geram comissões, assim como as operações de crédito. Quando chega, então, no início do mês seguinte, a gente apura o mês anterior, emite um extrato, esse extrato é enviado para o escritório contábil emite a nota fiscal e a gente paga. Em geral, esse pagamento ocorre entre o dia 15 e 20 do mês subsequente. Então, operações de junho estão sendo pagas agora, nesse período aí de 15 a 20 de julho, por exemplo. E as antecipações, normalmente, o pagamento do valor antecipado pelo cliente vai ser pago isso de que forma? As operações de crédito, né, em geral, né, aí você disse o contador ele não participa do risco da operação de crédito, Sim, mas a comissão dele tem risco, porque a gente quer estimular que ele traga bons clientes. Então, em geral, as comissões de antecipação de recebíveis são pagas depois do recebimento. Entendi. Mas a antecipação de recebíveis, em geral, são operações de curto prazo, 30, 45 dias. Entendi. Então, você faz uma antecipação, por exemplo, de R$20 mil agora. Teu cliente vai pagar ela daqui a 45 dias. Depois do pagamento, essa comissão é disponível para a gente. Isso são operações de curto prazo. Operações de longo prazo, por exemplo, crédito consignado, antecipação de fundo de garantia, financiamento baseado em veículos e imóveis, a comissão, como a gíria, né, que se usa, a comissão é na cabeça. Então, na verdade, por quê? Porque você não vai ficar recebendo a comissão de um refinanciamento de um imóvel durante 20 anos. Ninguém quer isso. Sim. Então, se calcula o valor, ele é um percentual da operação e se recebe na concessão do crédito. Então, se você refinancia um imóvel lá, recebe R$200 mil de refinanciamento, a comissão é sobre essa parcela de R$200 mil, é uma comissão bem interessante. O contador pode receber aí R$2, R$3 mil. Numa única operação. Depende do parceiro. Ou seja, o cara ia gastar o dinheiro dele lá na Caixa Econômica Federal, né? Às vezes podendo ter... É resultado na veia. É isso que você disse, que você estava falando dessa questão do ecossistema, né, dos serviços adicionais. Né? Eu acho que a forma de dizer isso é resultado na veia, porque, na verdade, você não tem que botar esforço adicional, né? E você está melhorando o teu resultado do escritório contábil lá diretamente. E facilitando o trabalho, né? Então, não é só questão do financeiro, né? Obviamente que nós estamos falando aqui sobre a questão da monetização, mas facilitar o trabalho do cliente, né? E, consequentemente, o seu próprio trabalho. E para onde a gente está indo, né? Eu quero dar um pouquinho de lógica de futuro, e não é futuro distante, futuro próximo, né? O que se trabalha cada vez mais hoje é a questão de embarcar os serviços financeiros. E nesse aspecto o contador tem um papel fundamental também. Nós estamos costurando várias parcerias B2B, como a gente chama, com empresas de software contábil, empresas de software financeiro, empresas que trabalham no ecossistema de
de eficiência do escritório contábil, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque são várias mesmo. Né? Eu até me lembro quando a gente participou do último evento do Market Summit Contábil, eu olhei o meu slide com as parcerias e o mapa do evento e tinha uma coincidência assim de quase 60%. Quase 60% das empresas que estavam lá no teu mapa do evento eram parceiros já com contrato assinado com a gente. Por que a gente está apostando nessa via? Porque aí a gente tem o maior potencial de gerar uma receita recorrente e praticamente passiva. Por quê? À medida que a gente integra as operações financeiras dentro dos sistemas que os clientes usam, que os contadores usam, a antecipação de crédito passa a ser um clique. Então, você sobe lá a cobrança, por exemplo, de um cliente teu. Emite a nota fiscal. Você quer antecipar essa nota? Com um clique, se o limite já está aprovado da empresa, com um clique eu já consigo capturar aquela nota e fazer a antecipação. É nisso que a gente acredita, ou seja, é um pouco a pegada do mercado financeiro hoje. Ou seja, como é que você torna as operações financeiras muito mais convenientes, acessíveis, né? E que façam parte do dia a dia. E o contador no desenho do CoachBank é fundamental nesse processo, porque o contador detém, né? Como você disse, ele detém muitas vezes, né, esse papel de ser um advisor de muitas soluções que a empresa contrata, além das que o próprio escritório contábil contrata e que também criam essas oportunidades. Pô. Tá. Paulo, e a maior parte da galera que está nos assistindo, eles não conhecem o Paulo, né? Não sabe quem é o Paulo, não sabe como que o Paulo veio parar na CoachBank. E você falou no começo da nossa conversa que você veio da internet, né? Eu vim da internet. Veio da internet quando se pagava pelas lives. Exatamente, exatamente. Eu fui um dos fundadores da empresa que deu origem ao Terra, né? O Terra está aí até hoje, né? O portal Terra e provedor de acesso Terra, mas eu fui fundador de uma empresa menor, né? Que chamava NutecNet, que começou a oferecer serviços de internet, foi o terceiro provedor do Brasil. Só tinham 2 provedores que começaram mais ou menos junto com a gente, um em Campinas, um no Rio de Janeiro. Nós começamos aqui em São Paulo e em Porto Alegre. A empresa originalmente era de Porto Alegre. E aí, por isso que eu falei do modelo de franquia. A gente adotou o modelo de franquia. Como a gente não tinha capital para expandir e a oportunidade era importante, presente, né? Isso foi julho de 95. Nós estamos falando de quase 30 anos atrás. Mas, na época, acesso à internet discado. Né? A gente montou um modelo de franquia em julho de 95. A gente lançou isso numa feira que tinha aqui em São Paulo, importante de software, que era a Fenasoft. Lançamos naquela Fenasoft. Já foi. Né? E lançamos a NutecNet. Em julho de 95. Em agosto, a gente começou a operar aqui em São Paulo, em Porto Alegre. E até o final do ano já estava operando em 8 cidades no Brasil inteiro. Tinha 6 franqueados. Então, tinha um franqueado em São José do Rio Preto, em Blumenau, um em Brasília, Cuiabá, e um outro no Rio Grande do Sul. 6 franqueados. Começou a operar em 8 cidades. Daí, no ano seguinte, a gente já subiu para 70 cidades. Isso em 96. Final de 96, nós estávamos em 70 cidades. E aí, a gente lançou o portal, que era o ZAS, lançou conteúdo, né? Então, não era só provedor de acesso, era o conteúdo. E a gente começou a fazer parcerias com empresas de mídia. E em 99, a Telefônica, né, que tinha recém entrado no Brasil na privatização da Telesp, aqui em São Paulo, comprou a empresa. E aí mudou o nome para Terra, e essa empresa acabou agregando provedores de acesso e portais em vários outros países. E um resumo, né, rápido, né? E aí eu continuei na empresa como executivo, vendi a minha participação, continuei como executivo, e continuei como executivo até 2015. Então, fiquei... Desde o início que eu entrei em 90 até 2015, 25 anos no mesmo CNPJ, mas uma empresa completamente diferente. Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas interessantes. Eu fui diretor-geral da empresa aqui no Brasil durante 7 anos, de 2005 a 2012, e de 2012 até sair final de 2015, eu fui CEO global da empresa. Então, eu tinha operação de 12 países onde o Terra estava presente. Brasil principal, mas tinha Espanha, Estados Unidos, Argentina, México, Colômbia, Peru, né? 8 mercados aqui na América Latina. Então, foi uma trajetória aí bem longa, né? Mas me envolvi muito com tecnologia, fomos precursores em comércio eletrônico, em conteúdo para celular, em publicidade online, transmissão de eventos.
Terra foi a primeira empresa a transmitir Copa do Mundo através da internet, transmitiu Olimpíadas de Beijing em 2008. Né? Então, teve uma trajetória bacana. E aí, quando eu saí em 2016, resolvi investir no mercado de startups. E foi o que acabou me trazendo aqui para o ContiBank. Ou seja, você investiu em outras empresas antes de chegar no ContiBank, porque o ContiBank já é mais recente, né? Estou falando de 2019, Sim, né? eu investi numa outra empresa chamada Wabi, que a gente acabou, junto com o meu sócio hoje no ContiBank, que é o Érico, que acabou sendo comprada pela Conta Azul. Sim. Né? Na área de contabilidade online, né? de solução aí para o escritório contábil. Acabou virando o aspecto aí da Conta Azul ligado a contadores, né? Investi nessa empresa. Também investi em outras empresas, Sim. né? Nesse meio tempo também. Só que na UAB você não estava tão ativo como Não, você... na UAB eu fui só um investidor, como se fosse um investidor anjo, né? Você citou os tipos de investidores, uma espécie de investidor anjo. Né? E já na ContiBank você o desafio grande, né? Na ContiBank o desafio é maior, mas assim, eu vejo muita analogia com aquilo que a gente viveu no mercado de internet, de uma transformação radical de como se faz finanças, né? Está acontecendo essa transformação, mas para mim a gente vê assim a pontinha do iceberg da transformação que vai vir. Né? E como eu vivi esse momento aí, nós todos vivemos esse momento da transformação que a internet trouxe, né? Mas eu vivi de dentro para fora, né? Vocês todos viveram muitas vezes como usuários, mas viram o que aconteceu de 95 para cá, né? Quando começou a internet e as mudanças que aconteceram, né? Eu vejo que vai haver mudanças importantíssimas também no mercado de finanças. Né? A gente está vendo um pedacinho, mas essa mudança é o que cria oportunidade. A mudança traz oportunidade. Né? Se está tudo parado, não tem oportunidade. A mudança cria oportunidade, e a oportunidade que o ContiBank enxerga é justamente a do papel, do protagonismo do escritório contábil, do contador dentro desse processo. E junto com você, vocês têm um time, né, de outros profissionais também de carreira que também estão à frente do negócio, né? Exatamente. Eu citei o Érico aqui. O Érico, né, foi do mercado financeiro lá no início da carreira dele, trabalhou no Banco Bozano Simons, e depois começou a trabalhar com tecnologia e começou a trabalhar com contabilidade. Né? Foi fundador e Fica vendeu tranquilo. Fica Tranquilo. Até hoje ele tem a Fica Tranquilo, que é um escritório contábil, é um dos agentes nossos aqui. O Saulo, que foi da Conta Azul, foi da Thomson Reuters, é o nosso diretor comercial. E o Luiz, que é outro dos sócios fundadores, tem uma carreira também ligada à área de tecnologia. Né? Ele é estatístico, matemático de formação e é o cara da inteligência artificial, do entendimento dos grandes números, e é o nosso CTO, é o responsável pela tecnologia do ContiBank. E também a ContiBank contou também com o investimento de vários contadores, né? Em rodadas que foram feitas inicialmente abrindo para contadores que também se tornaram ali sócios de uma participação das ações, né? A gente, desde o primeiro momento, quando criou o ContiBank, criou com esse espírito de envolver a classe contábil de uma forma diferente. Né? E aí colocou no nosso desenho aí, dizendo assim, bom, sempre que for possível, vamos oferecer ações para que contadores possam ser sócios da empresa, não só atuarem como agente de negócio, fundamental, é um pilar fundamental do nosso negócio, mas que possam ser sócios também, se assim quiserem, não é uma obrigação. Sim. E a gente fez 2 rodadas que a gente abriu participação para contadores, e a gente tem hoje, se somar aqueles que entraram diretamente com capital, e aqui tem alguns que montaram uma empresa, e vários se juntaram, a gente tem praticamente uns 100 contadores como sócios dentro do ContiBank. É isso aí. Então, ou seja, para você que não conhecia detalhes, né, sobre a ContiBank, sobre o ContiBank, né? Indiretamente o Paulo me corrigindo sempre, né? O ContiBank porque é o banco digital, é isso? O banco digital. E eu falo a ContiBank porque eu penso sempre na questão de marca, né? A marca ContiBank e tal. Mas é o ContiBank, né? Então, para você que não conhecia detalhes sobre o ContiBank, para você entender, né, que existe por trás de um negócio como esse, existe um corpo de pessoas que tem todo o know-how no mercado de negócios, que participou de grandes empresas, que criou um conceito novo dentro do mercado contábil, apoiado por contadores, que inclusive contadores que investiram no próprio negócio, ou seja, contadores que estão ali também como sócios do negócio para poder criar a marca ContiBank e entregar o banco digital ContiBank
a conta digital Contibank hoje para o mercado e também ter todo esse resultado repartido para todos, ou seja, um conceito realmente que é um conceito muito novo no mercado contábil, mas que é um conceito que o contador hoje ele tem cada vez mais entendido como fazendo parte ali do negócio dele. Ou seja, contabilidade, gente, não é mais só contabilidade. Então vocês precisam entender que o nosso negócio não é somente vender serviço de contabilidade. A gente precisa sair da visão apenas de contador, né, daquilo que a gente pode monetizar com a contabilidade, mas pensar numa visão de ecossistema. Esse foi um dos grandes pilares do último Marketing Contábil Summit que nós tivemos em 2023, onde foi falado sobre a construção de ecossistemas, ou seja, você precisa criar o seu próprio ecossistema. E como você não pode criar, né, a sua própria conta digital, a sua empresa de marcas e patentes, a sua empresa muitas vezes não consegue nem criar a própria empresa de BPO porque não tem braços para poder operacionalizar tudo aquilo que você precisa, você começa a se conectar com empresas que estão fazendo isso por você, como é o caso próprio da Taxo, que se conecta com empresas que têm ofertado isso para os seus próprios clientes. Paulo, que papo muito bom, né? Muito bom, muito bom. Obrigado por me receber aqui hoje. E acho que tem... Bom, se a gente deixar, fica horas conversando, né? Conversando, com certeza. Não falta... Eu só queria fazer um último comentário. Você falou, né, da nossa equipe, né? Eu vejo o nosso time Contibank hoje como um time que começa aqui dentro do Contibank, né? Com a minha gestão, com o pessoal de tecnologia, nossos gestores, mas ele se estende por todos os escritórios contábeis que são agentes de negócio Contibank. Então, na verdade, nosso time hoje, se eu for fazer a conta, ele provavelmente já tem mais de 2.500 pessoas envolvidas, né? Eu estou contando por baixo, né? Porque são 1.100 escritórios contábeis que estão com a gente, né? O nosso time interno, mais 1.100 escritórios contábeis. Vamos pensar aí 2, 3, 4 pessoas cada escritório. Estamos falando de muito mais de 2.500, talvez quase 10.000 pessoas aí envolvidas nesse time Contibank. Eu acho que esse é um valor fundamental, quer dizer, nos permite estar hoje em 27 estados, mais de 200 municípios e ter o potencial de atender mais de 260 mil empresas, que são as empresas que compõem a carteira desses escritórios contábeis que estão com a gente. Então, essa magnitude que a gente já tem hoje no Contibank, mas a gente vê que a gente está ainda... Sim. Num pedacinho do mercado. Considerando hoje... 10 milhões de CNPJs, que são as empresas ali que você citou fora do MEI, né? Exatamente. Então, o tamanho da oportunidade, que nós estamos falando aí hoje em torno de entre 85 e 100 mil escritórios contábeis, dependendo de quem que você fala, né? Senacom, CFC, etc. Tal. Então, a gente está muito contente com o que a gente atingiu até agora, mas sabe dos desafios e das oportunidades para crescer esse negócio. E contamos com escritórios contábeis que tenham com a cabeça aí, né, pensando em mudar, pensando em crescer, pensando em olhar para frente, né, e se desenvolver, porque eu acho que o Contibank, sem dúvida, é uma componente importante que pode ser agregada aí nessa estrutura, nessa oferta. E pensando da nossa parte, né, como influenciador, como referência para vocês, você pode ter certeza que tanto Anderson Fernandes, que aqui vos fala, bem como também a H Educação, nós estamos sempre preocupados em trazer para você o que há de melhor em termos de informação, em termos de orientação, em termos de direcionamento para que você possa ter sucesso. Porque, afinal de contas, nós também somos empresários contábeis, também estamos na linha de frente como contadores e sabemos, né, quão desafiador é todo o nosso mercado e aquilo que nós indicamos, aquilo que eu dou de orientação para as pessoas que acompanham o meu trabalho tem diretamente relação com aquilo que eu faço na minha própria empresa contábil. Ou seja, eu ensino aquilo que realmente nós aplicamos no nosso dia a dia. Então, você pode ter certeza que aqui você sempre vai encontrar algo que está condizente com aquilo que você também pode ter de resultado para a sua empresa contábil. Paulo, mais uma vez, obrigado. Não somente Anderson. Agradecer por esse momento que nós tivemos aqui de conversa, mas também por todas as nossas conversas que nós temos frequentemente. E o Paulo virou um amigo, né? E é uma coisa que, para mim, eu prezo muito, né? Porque dentro do network que a gente vai criando, a gente cria amizades que são amizades onde a gente troca muita ideia, né? Então, sempre uma fonte de aprendizado mútuo, né? Porque... eu acho que essa história de negócio, amigos à parte, eu acho que melhores negócios a gente faz entre amigos, entre pessoas que a gente aprendeu a considerar, né? E reconhecer. Então, o Anderson é certamente um exemplo aí para esse mercado do empresário contábil, né? Muito mais do que um empresário contábil, né? Um exemplo de sucesso aí que
que é uma referência. É isso aí. Beleza, Muito obrigado, gente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos encontramos no próximo podcast.